Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigos em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar as espigas enquanto caminhava. Então os fariseus disseram a Jesus: olha, porque eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhe disse: por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes era permitido comer estes pães. E acrescentou: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar por um instante. Que alegria podermos estar celebrando a terça da misericórdia. Diga: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Por mais uma terça-feira. Por mais uma terça-feira Da misericórdia. da misericórdia. Aplauda Jesus por estarmos aqui nessa noite. Escutamos mais uma vez a palavra de Deus. Agora diga comigo assim: como é bom Como é bom poder escutar a palavra poder escutar a palavra de Deus. de Deus. Aplauda a palavra de Deus. Isso mesmo, como é bom escutar a palavra. O Senhor nos falou mais uma vez. Palavra de Deus é palavra de ordem. Palavra de Deus é palavra de salvação. Palavra de Deus é palavra de libertação. Nós estamos acompanhando o anúncio do reino de Deus. Essa semana, que começou o domingo, com a segunda semana do tempo comum, nós estamos acompanhando as pregações de Jesus. Jesus que vai ao encontro do seu povo. Nós sabemos, pois a palavra de Deus nos ensina, que Jesus começou a pregar depois do batismo. Depois que Jesus foi batizado por João. Aonde foi que Jesus foi batizado por João? No Rio Jordão. Depois que Jesus foi batizado por João no Rio Jordão, ele começou a visitar as comunidades anunciando a palavra. E à medida que Jesus ia anunciando a palavra, ele ia libertando muitas pessoas, ele ia curando muitas pessoas, mas também Jesus ia gerando muitos conflitos no meio de muitas pessoas. Pois existiam 3 grupos que passaram a perseguir Jesus: os saduceus, os fariseus e os escribas. Eles não suportavam Jesus falar. Eles se levantavam contra Jesus. E quando nós perguntamos por que esses grupos não gostavam de escutar Jesus, porque Jesus pregava a verdade. E Jesus denunciava todo tipo de erro, porque Jesus não concordava com a mentira, nem com a falsidade.
E Jesus não tinha medo de falar a verdade de Deus. Por isso, quando Jesus falava, aí tocava nas feridas deles, e eles se levantavam contra, e eles começaram a perseguir e tentar contra Jesus. Ontem, por exemplo, no evangelho de ontem, os doutores da lei criticavam Jesus porque os discípulos de Jesus não jejuavam. Hoje, os saduceus criticam Jesus porque os discípulos estavam tirando espigas em dia de sábado. E eles diziam que Jesus era contra a lei de Deus. Mas Jesus não era contra a lei. Jesus veio para fazer cumprir de maneira correta. E esses grupos, eles não viviam de maneira correta a palavra de Deus. Para eles, a lei era mais importante do que a misericórdia. Para esses grupos, a lei era mais importante do que o amor. E eles fugiam completamente da dimensão da misericórdia. Eles eram presos à legalidade. Não podia fazer isso, não podia fazer aquilo. Viviam de práticas religiosas de maneira totalmente legal. Aí quando Jesus começava a pregar, ele dizia: o mais importante é a conversão do coração. De nada vale práticas espirituais que não transformam a minha vida. Se as práticas espirituais, elas não mudam minha vida, Jesus vai dizer, elas não servem para nada. Com isso, Jesus nessa noite quer nos trazer esse ensino, que como cristãos, a primeira coisa que precisa acontecer conosco é a conversão. O verdadeiro sacrifício, o verdadeiro jejum, a verdadeira penitência, segundo o critério de Jesus, é a conversão, é a mudança de vida. Porque os fariseus, os saduceus e os escribas, eles viviam a lei, mas eles não tinham o coração convertido, porque eles não praticavam a misericórdia, eles não praticavam o amor, eles condenavam, eles diziam quem estava no inferno, eles se consideravam mais santos do que os outros, mais importantes do que os outros, e isso é não ter um coração convertido. Jesus no evangelho de hoje vai dizer: a lei é importante sim, mas para organizar a vida do povo, a lei por excelência é o amor. Escute bem, a síntese da palavra hoje é Jesus dizendo de maneira muito clara para nós: é preciso aprimorar a minha vida como cristão. Eu preciso olhar como eu tenho me comportado. É sim, eu preciso me perguntar de que maneira eu estou vivendo como cristãos. Sabe por que isso é importante? Porque pode ser que eu corra o mesmo risco dos fariseus. Eu faço práticas religiosas, mas o meu coração não se converte. Eu fico só nos galhos, só pendurado nos galhos, mas não vivo a essência do cristão. O mais importante é viver aquilo que Jesus nos ensina. E como é que o cristão deve viver? De maneira comprometida com o apelo de Jesus, na prática do amor, na prática da solidariedade, fazendo caridade, estendendo a mão sem olhar a quem,
acolhendo ao invés de jogar pedra, dando uma palavra de força ao invés de dizer uma palavra de condenação, abraçando ao invés de empurrar. É assim que o cristão deve viver. Se nós fizermos isso, nós estamos fazendo a vontade de Deus. Escute bem, se fizermos isso, eu estou agradando a Deus. E o que é que acontece? O canal da graça de Deus está aberto, porque o canal da minha vida também está. Mas se pelo contrário, eu não faço isso, eu não pratico amor, eu não perdoo, eu não dou esmola, eu não faço caridade, eu não sou generoso com as pessoas, eu posso fazer muitas outras coisas, não vai chegar ao coração de Deus. Porque o que mais agrada o Senhor é um coração contrito. Nunca esqueça disso. As práticas espirituais, elas são importantes, mas essas práticas espirituais, elas devem me ajudar a generosidade do coração, a conversão do coração. Se não acontece, são coisas vazias. Jesus vai dizer que elas não servem para nada. Coração contrito, prática constante, exercício de amor, é isso que Jesus vem pedir a nós nessa noite. Isso vale muito mais do que milhões de outras palavras que a gente possa dizer, ou falar, ou rezar. A caridade fala muito mais. O amor expressa muito mais. A solidariedade vai muito mais além do que as nossas práticas da espiritualidade ou práticas espirituais. Jesus diz hoje de maneira clara ao nosso coração. Então nós vamos sair daqui da missa com essa palavra no coração, com esse ensino do Senhor. Eu vou olhar para o meu coração e vou me perguntar assim: eu estou sendo generoso como Jesus manda? Eu estou perdoando como Jesus manda? Eu estou fazendo bem como Jesus manda? Eu estou sendo solidário como Jesus manda? Eu estou acolhendo e respeitando como Jesus manda? Se eu estou, eu tenho um diagnóstico. Sou um verdadeiro cristão. Se eu não vivo ainda isso aqui, Jesus não está condenando ninguém. Ele está convidando a começar a partir de hoje a fazer isso. Amém? Louvado seja nosso Senhor. Fique em pé. Apresentemos ao Senhor agora as nossas preces comunitárias.